Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Chegamos então na nossa 46ª aula. Estamos vendo a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, e hoje nós abordaremos o Espírito Santo na igreja. E essa aula nós temos o seguinte objetivo: caracterizar a ação, você pode acompanhar comigo aqui em cima, caracterizar a ação do Espírito Santo na igreja. Como que isso se concretiza? Como que isso se realiza, como que isso acontece. Para que a gente possa atingir este objetivo, nós vamos seguir esse sumário aqui. O advento do Espírito Santo, ou seja, a vinda do Espírito Santo. O Meyer Perman trata de alguns detalhes antes disso aí, eu vou mostrar na introdução. Depois o ministério do Espírito Santo, a ascensão, e faremos uma conclusão onde nós vamos aqui inclusive fazer um repasse de todas as aulas já ministradas, porque nós vamos dar uma interrompida agora no final do ano. Voltaremos na primeira segunda-feira de fevereiro. Eu vou mostrar o que está faltando dentro deste escopo daquela teologia básica na nossa escola bíblica semanal. Muito bem. Então, o Meyer Perman é o livro que nós seguimos como referência. Você já tem várias dicas em várias aulas aí, a imagem do livro, como adquirir o livro. Você pode entrar em contato também e conseguir uma via em PDF conosco. Vamos lá. Introduzindo então essa temática do Espírito Santo na igreja. Vamos lá. O Salvador existia antes da sua encarnação e continuou a existir depois da sua ascensão. Ele está falando aqui da missão de Cristo. Nós tínhamos uma ideia temporal de Deus no Antigo Testamento, né, onde havia uma... não dá para ficar isso caracterizado, mas é didaticamente uma ação maior do Pai. Depois tem aquele período da vinda de Cristo, quando ele se torna homem. Então aqui, ele exerceu o período intermediário, uma missão temporal ou dispensacional, de dispensação de período. E para cumpri-la veio ao mundo, e havendo cumprida, voltou ao Pai. Mas o próprio Jesus disse que se eu não voltar ao Pai, eu não posso deixar o Consolador. Então, da mesma maneira, o Espírito veio ao mundo em um tempo determinado para uma missão específica, definida, e partirá quando a sua missão tiver sido cumprida. Nós lembramos sempre que Pai, Filho e Espírito Santo tem uma aula só a respeito do Deus triuno, e os três são onipresentes, os três são onipotentes, são aquelas características indivisíveis de Deus, que só Deus possui. Então, mas essa questão de falarmos da temporalidade é apenas didática, tá bom? O Antigo Testamento, então, eu já mencionei isso, é a dispensação do Pai, tá aqui. O ministério terrestre de Cristo é a dispensação do Filho. E a época entre a ascensão de Cristo e a segunda vinda é a dispensação do Espírito. O ministério do Espírito continuará até que Jesus venha, depois virá outro ministério dispensacional. Isso aqui nós vamos ver lá na matéria dos tempos futuros, escatologia. Na primeira aula da temática de pneumatologia, você pode pegar o link aí na playlist e assistir. Eu coloquei uma linha do tempo com essas diferenças e essas dispensações bem nítidas ali, bem posicionadas, tá bom? Muito bem. O John Owen, um teólogo do século XVII, só para mostrar aqui, eu tenho algumas literaturas desse aqui, ele fala da evidências da fé salvífica. Então ele foi um britânico, um inglês, ele viveu aí, nasceu em 1616, morreu em 1683. Sobre essa questão do ministério, da presença do Espírito Santo, ele dizia isso, que através das dispensações, dos períodos, tá? Vamos lembrar sempre, leu dispensação, período, há certas provas de ortodoxia, ou seja, de doutrina, de uma doutrina correta, relacionadas com cada uma das três pessoas. Olha aqui a Trindade. Antes do advento de Cristo, a grande prova era a unidade de Deus, Criador e governante de tudo. Depois da vinda de Cristo, a grande questão era se a igreja ortodoxa, quanto ao primeiro ponto, receberia agora o Filho Divino, encarnado, sacrificado, ressuscitado e glorificado, segundo a promessa, todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, da vinda tanto do Filho, quanto da vinda ou do derramamento do Espírito. E quando a operação desse teste quanto à divindade de Cristo, havia reunido a igreja de crentes cristãos,
o Espírito Santo então tornou-se proeminente, como a pedra de toque da verdadeira fé. O pecado de desprezar sua pessoa e de rejeitar a sua obra na atualidade é da mesma natureza da idolatria da antiguidade e é da mesma coisa que rejeitar a pessoa do Filho por parte dos judeus. Então nós não podemos rejeitar a obra do Espírito Santo. Nós vimos também no começo dessas aulas de pneumatologia como que essa disciplina foi relegada a um segundo plano durante anos. Somente com o advento dos movimentos carismáticos do século XIX e XX é que a teologia voltou a dar ênfase ao estudo do Espírito Santo. Então veja que o John Owen nos ensina também essa questão dos períodos. Antigo Testamento, o Pai, aquele texto, aquela parte do Novo, da vinda de Cristo até sua ascensão, o Filho, Deus homem, manifestado como homem, e após a ascensão de Cristo, nós temos ali a festa da Páscoa, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o Espírito é derramado, nós temos a dispensação do Espírito. Muito bem, o advento, então essa vinda, nós já vimos isso, aqui vai ser só mais um repeteco, vamos relembrar as diversas profecias do Antigo Testamento que mencionavam a vinda, o derramamento do Espírito Santo. Então veja aí, o nascimento da igreja e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Pentecoste era uma festa lá do povo de Israel, do povo do Antigo Testamento, que se comemorava 50 dias após a Páscoa. A Páscoa significa passagem, libertação do Egito. Então, após a celebração da Páscoa, 50 dias após, era celebrada a festa do Pentecostes. Se você quiser aprofundar, você pode procurar em Levítico 23, de 15 a 21. O que foi que aconteceu agora de um modo espiritual? Jesus era Páscoa, ele foi imolado, foi sacrificado, ele expiou pelos nossos pecados e foi assunto aos céus. 50 dias após, quer dizer, 50 dias realizada a festa da Páscoa, o Espírito desceu, tanto que Jesus ele falou em Lucas 24 para que os discípulos esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder dos céus, ou do que seria o derramar do Espírito Santo. E Pedro, quando relata o derramamento do Espírito, ele fala, cumprindo-se os dias de Pentecostes. Que dias eram esses? 50 dias após a ascensão de Jesus e a descida, aí ocorre, né, a descida do Espírito Santo. A evidência da glorificação de Cristo foi a prova de que Cristo foi glorificado. A descida do Espírito Santo foi um telegrama sobrenatural, por assim dizer, anunciando que Jesus assentou-se à destra, à autoridade do Pai. Atos 22, 23. Então, o nascimento, a evidência da glorificação de Jesus Cristo e a consumação da obra de Cristo. O êxodo, então está aqui, ó. O êxodo não se completou senão 50 dias mais tarde, quando no Sinai Israel se organiza como povo de Deus. Quando Estevão, antes de ser apedrejado, ele faz um relato histórico, uma oração especial, e ali ele fala da congregação no deserto. É essa época quando Israel se organizou como povo de Deus. Isso foi 50 dias após a saída do Egito, 50 dias após a Páscoa. Da mesma maneira, o benefício da expiação não foi consumado no sentido pleno até no dia de Pentecostes, quando então o Espírito foi derramado. Nós já esgotamos essa temática em aulas anteriores, com as profecias de Isaías e Joel, aqui apenas relembrando isso, essa correlação, essa ilustração da Páscoa a Pentecoste. Páscoa, Jesus manda os discípulos esperarem em Jerusalém, e Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Ainda sobre o advento, a unção da igreja. A igreja se derramou da presença de Deus, ela foi inundada pela unção do Espírito. Então, assim como o batismo do Senhor foi seguido por seu ministério, assim também o batismo da igreja foi um preparatório para esse ministério mundial. Um ministério não como o de Cristo, obviamente, criador de uma nova ordem de coisas, mas de um simples testemunho. Ou seja, Atos 1:8 fala: recebereis, né, o poder. A palavra poder ele vem do grego de dunamis, dinamite. Recebereis o poder, a dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui na Judéia, quanto em Samaria, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então essa obra do Espírito, ela fala muito do nosso testemunho como igreja. A habitação na igreja, ele vive na igreja hoje.
Jesus falou, nós esgotamos isso também lá em João, ele sempre fala, João 14, João 17, que se ele não fosse o companheiro, o Paráclito, não desceria. Então ele habita na igreja. Depois da organização de Israel, no Sinai, Jeová desceu para morar no meio deles, sendo a sua presença localizada no tabernáculo. No dia do Pentecoste, o Espírito desceu para morar na igreja como um templo, sendo sua presença localizada no corpo coletivo e nos cristãos individuais. Então veja esse advento, como que tem uma relação forte aí da Páscoa com o Pentecoste. E na verdade era tudo profético, e tudo isso aí se cumpriu seguindo-se as profecias. O começo então de uma nova era, de um novo período da igreja, a igreja sendo trabalhada pelo Espírito Santo. O derramamento pentecostal não foi meramente uma exposição miraculosa de poder com a intenção de despertar a atenção e convidar a quem se inquirisse acerca da nova fé. Não era isso. Foi o princípio de uma nova dispensação. Foi o início, o marco de um novo período na história da igreja. Agora nós temos a presença do Espírito Santo em nós, conosco, em nosso entorno, preparando, fazendo, atuando. Nós vamos ver aqui agora o ministério, como que o Espírito ele atua, qual é o serviço do Espírito dentro da igreja. Então vamos lá, o ministério. Primeira coisa, o Espírito Santo ajuda na administração. Então, mesmo nos relatos dos apóstolos, desde o começo da igreja, a ordenação dos diáconos, né, a estruturação da obra de Deus, tudo isso aí, obra do Espírito Santo. Então, Paulo ele era consciente que todo o seu ministério era inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem um papel fundamental na igreja atual, que é o seu apoio na administração. Por isso que a igreja não é um ser material, um ser governamental, um ser social. A igreja é um ser, um ente espiritual. Quem guia a igreja, quem direciona a igreja é o Espírito Santo. Segundo ministério, a pregação. Sem a ação do Espírito Santo, a nossa pregação é vazia. Os cristãos primitivos estavam acostumados a ouvir o evangelho pregado pelo Espírito enviado do céu. Primeira epístola de Pedro 1,12. O qual recebiam que a mensagem do evangelho com gozo do Espírito. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, com muita certeza. Paulo escreve isso na sua primeira epístola aos Tessalonicenses 1,5. O pastor A.J. Gordon, está aqui, nasceu em 1836 e morreu em 1895, há muitos anos, obviamente, temos aí mais de 200 anos, fez a seguinte declaração: nossa época está perdendo o seu contato com o sobrenatural. O púlpito está descendo ao nível da plataforma. Aí você imagina nos dias de hoje, em que os púlpitos foram tomados pelos coaches, administradores, psicólogos, querendo resolver um problema que é espiritual com técnicas humanas, técnicas da administração. A outra atividade do Espírito Santo, ele nos ajuda na oração. Então está aqui o ministério do Espírito Santo. Jesus, tal qual João ensinou a seus discípulos um modelo de oração como guia nas suas petições. Porém, antes de partir, ele falou de uma nova classe de oração. Oração em meu nome. João 16, 23. Não repetindo o seu nome como uma espécie de superstição, não. Mas sim como um modo de se aproximar de Deus, unido espiritualmente a Cristo pelo Espírito. Paulo mesmo fala que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo se torna um companheiro, um aliado da igreja no ministério da oração. Também no cantar, nos cânticos, no louvor, como resultado de sermos cheios do Espírito. Os crentes cantarão falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós já falamos muito sobre essas expressões, particularmente cânticos espirituais. Esse espiritual aqui do grego, pneumatikos, que é o mesmo espiritual de dons espirituais. Então são cânticos inspirados, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, 18 a 19. Falando entre vós significa o canto congregacional. Salmos pode se referir a salmos do Antigo Testamento, mas também era o musicado, tocado. E cânticos espirituais denotam expressões espontâneas de melodia e louvor inspirados diretamente pelo Espírito Santo. E nós temos perdido essa prática na nossa liturgia, nós não vemos mais isso. E isso também é uma ação, é um ministério, é um trabalhar, é um serviço do Espírito Santo. Testemunho. Na igreja primitiva não existia essa linha de separação entre o ministério e o povo leigo. Não tínhamos isso. A liderança, os presbíteros e separava, era tudo um corpo só.
né? E tinha os líderes, tinham aqueles que trabalhavam em prol do povo. A igreja era governada por um grupo ou concílio dos anciãos, mas o ministério da expressão pública não estava estritamente limitado a eles. Todos saíam para dar o testemunho, todos saíam para propagar o evangelho. A igreja Paulo fala de uma carta branca para a humanidade, para aqueles que estão nessa terra. Nós não podemos de modo algum inibir uma ação testemunhal dos membros, dos crentes, porque isso é uma atuação do Espírito Santo na igreja. E finalmente a ascensão. Um dia o Espírito será retirado da terra. O que é certo de Cristo é certo do Espírito. Depois de concluir a sua missão dispensacional, ele voltará ao céu num corpo que ele criou para si mesmo, um novo homem. Efésios 2,15, que é a igreja, o seu corpo. A obra distintiva do Espírito é tomar deles um povo para o seu nome, para o nome de Cristo. E quando isso for realizado e houver entrado a plenitude dos gentios, terá lugar o arrebatamento da igreja, que nas palavras do pastor Gordon, que nós já citamos, 1835 a 1895, é o Cristo terreno levantando-se para encontrar o Cristo celestial. Esse arrebatamento, o Paráclito, ele vai recolher os crentes e vai subir aos céus. Assim como Cristo finalmente entregará seu reino ao Pai, assim também o Espírito Santo entregará a sua administração ao Filho. É o que nós cremos. O Espírito Santo, após o arrebatamento, ele leva a igreja acima. Alguns têm chegado à conclusão de que o Espírito já não estará no mundo depois que a igreja for levada. E isso não pode ser, obviamente, por quê? Porque o Espírito, como a deidade, como Deus, ele é onipresente. O que sucederá é a conclusão da missão do Espírito com a igreja, como Paráclito. Aquela missão dispensacional, aquela missão do período, aquela missão para a qual o Espírito foi designado como companheiro, como Paráclito da igreja. Essa missão se encerra, mas não que ele some da terra, ele é onipresente. Depois do qual ele permanecerá no mundo com outras e diferentes missões ou relação. Claro, Deus continuará habitando em todo o universo. Nós vimos então, irmãos, começando lá em outubro de 2022, já faz mais de um ano, toda a sequência da escola bíblica. Nós vimos a doutrina das Escrituras, a matéria da bibliologia, a doutrina de Deus, vimos a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, ali pinceladas de antropologia, a doutrina do pecado, a ramartiologia, a doutrina de Cristo, Eu me lembro que nós estudamos aqui as heresias primitivas. Você vai lembrar o ebionismo, docetismo e várias outras que você pode rever aí na nossa playlist. Depois a doutrina da expiação, a doutrina da salvação, a soteriologia e encerramos hoje a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Nós encerramos hoje esse bloco de 9 doutrinas, 9 disciplinas, e no dia 5 de fevereiro de 2024, nós retomaremos a nossa escola bíblica, introduzindo a eclesiologia, o estudo da igreja, e depois a escatologia, e aí nós vamos ter encerrado esse bloco básico aí de teologia para você que nos segue na nossa escola bíblica semanal, tá bom? Então eu vejo vocês aí, querendo Deus, no dia 5 de fevereiro de 2024. Aí você pode pegar os nossos dados de WhatsApp, pode entrar em contato para pedir os PDFs e nós estaremos à disposição de todos vocês. Um grande Natal, um feliz ano novo para todos. Nos vemos aí na primeira segunda-feira de 2024, querendo o nosso Senhor Jesus. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.